Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos ao Espaço Mané, todos os meus caros ouvintes e todos aqueles que são a igreja, né? Espero que estejam bem. Hoje vamos dar continuidade então à parte 2 de Mantendo-nos na Verdade. Ah, Meus senhores, eu, antes de mais, obviamente, dou sempre aqui uma pequena introduçãozinha, uma espécie, não sei se podemos chamar de anúncios. É mais para descontrair, não é? Antes de passar àquele mantimento um pouco mais sólido. Como podem reparar, hoje estou com uma voz tipo de locutor de rádio. Eu tenho sempre já. Para quem não sabe, já trabalhei numa. Mas hoje está com uma voz um pouco mais sensual. Mas não é de propósito. Eu exagerei um bocadinho no meu último dia de férias, na semana passada, um, cujo basicamente. E vai acontecer várias vezes isto que vai ocorrer agora em 3, 2, 1. Que é. Eu infelizmente constipei-me. Constipei-me, mas com gosto, com gosto. Este campeão que vos fala, no último dia de férias, decide ficar na praia, no sítio onde eu fiquei, decidi ficar na praia desde as 8 da manhã às 8 da noite. Verdade. E sim, não há problema absolutamente nenhum. Eu já tinha estado os dias todos na praia, mas naquele último eu decidi ficar ainda mais. Foi desde manhãzinha até à noite, das 8 às 8. Depois, durante a noite, até que comecei a ver, pá, eu estou aqui com uma. E pronto, mal sabia eu que ia ficar com. Fiquei com um resfriados, mas estou fino, mas estou fino. Mas estou fino, ocorre, está bem? Também não, isto não é aquele tipo de coisas que faz eu ficar aí a fazer uma intercessão, não é? Não precisa. Até porque, cá está, eu deu para perceber mais ou menos porque o que é que me aconteceu. Há coisas que são justificáveis, não é o diabo, não é? Há muita coisa que não é o diabo. Aliás, na vida do cristão, a maioria das coisas não é o diabo. A maioria das coisas não é o diabo. Você, eu se calhar já toco nisso. Nós acabamos por compreender que o diabo só consegue ter acesso à nossa vida quando nós fazemos coisas que nos colocam em inimizade com Deus. É assim que o diabo entra. Ok? Mas eu já irei tocar nesse assunto. Ahm, Entretanto, na série, não sei se vai haver parte 3 ou não, depois eu decido. Sobre Mantendo-nos a Verdade, eu fiquei de dar aqui então uma sequência. Pelo meio, antes de chegar aqui à parte 2, eu dei espaço e tempo para que a instituição, aquela que nós já estamos familiarizados, não é? E nós gostamos que nós queremos que eles existam, porque permite, nós temos extremamente muito conteúdo. Nós, cristãos, os que são igreja em Portugal, permite que nós prosperemos, não é? São o nosso pão, na verdade. Sabe, nunca deseje, como é que eu te explicar? Nunca deseje que os seus inimigos desapareçam ou algo do género. Repare, eles fazem-nos ricos. Eu não sei qual é a fé. eh, eu não sei qual é a fé de algumas pessoas que me ouvem, mas esta gente, para mim, tem-me feito rico. Não entra aqui em certos pormenores. Eu gostaria que toda a gente tivesse um relacionamento com Deus o suficiente para perceber que há gente que, sendo na sua teimosia, na sua obstinação, na sua desobediência, seu orgulho, só fazem aqueles que são crentes ricos. E ainda bem. Para mim, eu desejo que continuem sempre a contrariar os justos e a palavra e a fazer guerra àqueles que sais da minha igreja, és um rebelde. Eu adoro essa malta, porque depois eles próprios acabam por colher o que semeiam. E é muito engraçado. É muito engraçado. Bem, hum, também, obviamente, como é que eu ia te explicar? Hoje eu vou tentar não chamar porca a ninguém.
Vou tentar não chamar de estúpido a ninguém. Vou tentar não, obviamente, não insultar ninguém, porque também não é lá muito cristão, é um facto. Depende do contexto. Para quem nem sabe, Jesus insultou a igreja dos judeus, mas havia um contexto, aquilo não era o hábito de Jesus, ele não fazia parte do caráter dele. A questão é que, repare, Jesus, nós fomos feitos à imagem de Jesus, de Deus. E é óbvio que existe esse lado também de há pessoas que não vale a pena. E Jesus um dia fez isso. Sacudiu o pó, deixou, diz a Bíblia, que ele nunca mais foi àquele templo, foi pregar para o deserto e pronto. É um bocadinho isto. Porque como eu já disse, e tentei explicar isso até na lição anterior, você não precisa de palco, não precisa de... Não precisa de nem sequer ter como é que eu te explicar? Um edifício para você pregar o Evangelho, ou sobretudo para quem tem chamada de Deus, ou um dos 5 ministérios, não precisa, não precisa das coisas materiais aqui desta terra para completar a sua chamada. Eu acho que não completei, eu acho que acabei por me perder no último vídeo quando falei sobre a apóstolo Catherine Kirk. Sabe o que é que ela fez quando fizeram exatamente a mesma coisa numa igreja que ela congregava? Ela pegou no microfonezinho e numa munição e foi para um parque. Pronto. É isso. Não tem casa nenhuma, não tem templo nenhum e repare, arrebenta com quase todo, desculpem-me aqui a linguagem, arrebenta com quase todas as doutrinas que anda para aí, como a igreja local, que já agora é um atentado àquilo que era a igreja primitiva. Uma igreja de sucesso é uma igreja que não está parada no mesmo sítio. Está bem? Não há problema absolutamente nenhum e deve-se em parte ter acomodar os santos, mas a igreja ainda é os santos. Está bom? É só isso. O próprio Estevão falou disso. Estevão, no Novo Testamento, falou disso. Bueno, agora vou ter de abrir. Espera aí. Agora vou ter de abrir isto. Está em Atos 7, não é? Eu tenho que começar a trazer mais versículos. Eu vou também começar a fazer um pouco mais isso. Porque o tema de hoje, na verdade, vai ser Mantendo-nos na Verdade. Eu ainda não comecei. Mas vai ser Mantendo-nos na Verdade. Subtítulo Doutrina. Mas antes aqui, vamos aqui. Agora lembra-me disto, eu vou ter de falar disto. Que era Estevão. Estevão deu uma pregação aos judeus, que foi o que os deixou chateados. Porque o que acontece? Uma das características de uma igreja apóstata é tentar levar você para aquilo que é terreno, para aquilo que é palpável, para aquilo que é tangível, para aquilo que é corruptível, para aquilo que é passageiro, não é? Que é a construção de coisas. É sempre isto. É uma das características de você ver uma igreja doente espiritualmente. É tentar distrair-se com as coisas materiais. Apesar de serem importantes e de prosperidade, fazer parte, obviamente, de quem é crente, uma igreja doente, uma igreja apóstata, uma igreja de Satanás, dominada pelo espírito mamon, o foco é as finanças. Sempre. Se for preciso, você vai a um avivamento e está ali 1 hora, 2 horas, ouve uma mensagem acerca de finanças. Porque até parece que Jesus falava muito disso. Bem, mas enfim, Atos 7, só aqui para completar o raciocínio, Atos 7... De todo o discurso, eu aconselho a lerem todo o discurso de Estevão, porque é qualquer coisa, mas ele tenta explicar aos judeus que apesar de Deus ter santificado o templo de Salomão, Deus não habita em templos feitos por homens. Nunca foi e nunca é. Deus aprovou aquele projeto, mas nunca foi esse o âmbito. Atos 7, versículo 47 diz: apesar disso, foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, versículo 48, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como revela o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis-me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso?
Estevão arrebentou com quase todo, com esse espírito que ainda existe. Que ainda existe e está presente nos dias de hoje porque nós estamos no final dos tempos. E já agora é um à parte, é um bónus, é uma informação bónus. Muitos dos inventos e muitas das cartas e das perseguições que ocorreram aos apóstolos de forma singular, porque eles eram perseguidos individualmente, uma das coisas que se verificava é que era precisamente os religiosos ou aqueles que se diziam ser de Deus ou de igreja. Mas no tempo dos primeiros apóstolos, era a igreja dos judeus sempre a perseguir sempre a perseguir os primeiros apóstolos. Sempre foi. Por incrível que pareça, quem matou Jesus não foi o mundo, foi a igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus não receberam. Bem, mas é só este pormenor. Eu acho que não completei aquela parte do apóstolo Catherine Kirk. E como eu estava a dizer, também eu quero manter um discurso, não quero estar sempre a utilizar uma linguagem, não quero estar sempre a misturar no meio de uma palavra que deve ser santa com sei lá, aquilo que eu penso de certas e determinadas pessoas. Portanto, eu vou utilizar uma história agora que vai-me ajudar para o futuro para poder adjetivar uma certa pessoa. Eu vou-vos contar, não sei se isto é uma anedota, não sei se dá para rir. Eu contei isto a algumas pessoas recentemente e elas riram-se. Mas pronto, vai depender do humor. É a história de uma menina. É a história de uma menina chamada Cristina. A Cristina era uma menina muito burra. Era uma menina muito burra, muito estúpida. Mesmo muito estúpida. Era uma menina nova. Ela ainda andava na escola primária, mas era já uma menina extremamente estúpida. Era assim. Infelizmente. Tão estúpida que a professora da menina chamou os pais à escola. Chamou os pais à escola e teve uma reunião com eles e disse: olha, eu peço imensa desculpa. A vossa filha, Cristina, é para mim um caso perdido. A vossa filha é muito, mas mesmo muito estúpida. Nós já demos apoio extra, pusemos mais um professor só dedicado à Cristina, temos gasto mais tempo com ela, dado explicações, mas a vossa filha é um caso perdido. A vossa filha é estúpida, que nem uma porta. É burra, que nem uma porta. A Cristina, a menina. Bem, os pais ficaram revoltados ao ouvir aquilo por parte da professora. E o que eles fizeram foi retirar de imediato a sua filha daquela escola primária e até mudaram para outra cidade. E então inscreveram a Cristina numa outra escola. Bem, anos passaram, 5, 10, 15, 20, 25 anos passaram, e aquela professora que tinha chamado os pais da Cristina, ela ficou doente. Mas mesmo muito doente. Tão doente, ela foi a vários médicos, mas não conseguiu cura. Não conseguiu qualquer tipo de solução. Até que apareceu na cidade uma médica nova. Uma doutora com técnicas novas. Com técnicas que eram completamente diferentes entre os diversos médicos. Eram até métodos únicos que não tinham sido ainda experimentados na medicina fora do país. E ela estava disposta a experimentar no tratamento desta professora. Ora, a professora, como já tinha experimentado tudo, não recusou. E então foi operada por esta médica nova que tinha aparecido na cidade. Ora, a operação foi um sucesso. Foi um sucesso e, entretanto, a professora só precisou de repousar após aquela operação e, entretanto, ficou então internada no hospital, apenas ligada a uma máquina de oxigênio, mas tudo ia ficar bem, ela só se estava a recuperar. Acontece que, numa das noites de descanso desta professora, após a operação, a máquina de oxigênio deixou de funcionar. Parou de funcionar de repente e
professora que estava ainda na cama de hospital começa a sufocar, a ficar sem ar, a cara começa a ficar azul, até que acorda de repente. Mas felizmente não morreu. E conseguiu respirar sem auxílio da máquina de oxigênio. Ora, meus amigos, a Cristina não se tornou numa médica de sucesso, numa cirurgiã. Sim, a Cristina não era aquela médica que operou a professora. A Cristina trabalhava como mulher das limpezas no hospital e enquanto limpava o quarto da ex-professora, viu que o seu telemóvel pessoal estava a ficar sem bateria e retirou da tomada a máquina de oxigênio para ligar o carregador do seu telemóvel. Conclusão. Por mais anos que passassem, a Cristina continuou estúpida que nem uma porta. Está a entender? Eu sei que muitos pensavam que ela era a médica, mas não. Ela continuou estúpida que nem uma porta e a professora realmente tinha razão. Ela era mesmo burra. Eu estou a contar esta história porque a partir de agora eu não vou chamar ninguém de estúpido. Eu vou-lhe chamar de Cristina. Não sei se há alguma Cristina aí, não é nada pessoal. Se existia alguma Cristina de nacionalidade portuguesa ou nativa de Portugal, não é nada pessoal. Os meus sentimentos, a minha solidariedade é só para algumas Cristinas. Está bem? Ok? Há uma Cristina que eu sei que é estúpida que nem uma porta, que continua estúpida que nem uma porta, e eu preciso responder porque respondeu-me. Tá bom? Porque enquanto o seu marido se escondia em África, você decidiu-me responder. Eu percebo. Deixa-me explicar-lhe o seguinte. Minha querida, eu respondo assim não é porque eu me preocupo consigo. É porque eu me preocupo com as pessoas que você contamina com as palavras que saem da sua boca. Ok? Este é o primeiro ponto. Eu não quero saber de si, nem do seu marido para nada. Está a entender? A minha Bíblia fala que vocês, se não arrependerem, vocês já estão sentenciados eternamente. O meu problema não são vocês, o problema são as pessoas que estão a querer vocês levar convosco. Não sei se me faço entender. Este é o primeiro ponto. Porquê é que eu estou a falar? Eu estou a tentar imitar o seu sotaque. Eu estou a falar. Ele está a falar, não é por causa de vocês. É por causa dos outros que vocês querem levar convosco para o inferno. Não sei se me faço entender. Tá, ok? A outra coisa, já agora, Cristina, que eu queria passar-lhe também outra informação, em relação à história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu percebo que vocês estejam-se a agarrar a essa história depois do contexto em que vocês estão inseridos do cativeiro de Israel. Deixa-me explicar o seguinte. Eu acho que faz muito bem em guardar essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas você nem sequer está nesse contexto ainda. Como eu vos disse, e se vocês não fossem... Ai, peraí, não posso utilizar. Se vocês não fossem uma Cristina, vocês tinham entendido na mensagem que eu vos mandei em privado que vocês simplesmente passaram pela segunda exportação. Porque o cativeiro de Israel passou por 3 exportações. Primeira, segunda, e a primeira exportação foi pacífica. Apenas levou uma parte do povo. Não houve qualquer tipo de prejuízo material. A segunda exportação, que foi aquela que vocês já passaram, e que foi a partir da segunda exportação que Jeremias aparece para falar com o povo de Israel, foi essa que levou mais uma parte do povo para exílio, porque Deus queria proteger aqueles que eram dele, retirando-os de Israel e levando-os para a Babilónia. Não para se tornarem como a Babilónia, mas porque a Babilónia ia trazer proteção a eles. Às suas vidas. Ninguém, quando se fala em sujeitar-se à Babilónia, não é imitar a Babilónia. Tá bem? Isso também é outro ponto. Mas nem sequer vou por aí. Na segunda exportação, houve uma parte do povo e houve uma destruição parcial, não só dos muros de Israel, como do templo. E um saque também parcial das riquezas de Israel. Esta foi a segunda exportação. E o que Jeremias profetizou ao rei Zedequias
e os outros profetas, como Isaías e Ezequiel também, o que profetizaram foi acerca do perigo da terceira exportação. Porque o primeiro e a segunda exportação já tinham sido avisos de Deus. A terceira exportação, foi aquela em que Deus disse que ia arrancar todo o povo à força e ia deixar ser conquistado por Nabucodonosor por completo. É disso que se trata. Após a terceira exportação, cujo virá se vocês não se arrependerem, porque fazia parte de um dos avisos de Jeremias, que era: Deus disse a Jeremias para dizer ao povo, se eles não se arrependerem, ou melhor, se eles se arrependerem, eu também me arrependo daquilo que eu pensava lhes fazer. Mas se eles não se arrependerem, eu tenho um plano forjado para eles. E ao terceiro aviso, isto foi no segundo aviso, no terceiro aviso é que depois já foi tarde demais. Jeremias vai ter com Zedequias, mas eu vou-te contar essa história outra vez. Jeremias vai ter com Zedequias e diz: olha, agora já não precisas te arrepender, já não vale a pena, Deus já terminou. Tão somente quando vier Nabucodonosor, não lutes contra ele. Gozavam com ele. Portanto, vocês podem gozar, podem fazer o que vocês quiserem. E a história de Sadraque e Mesaque, vocês devem se preocupar com essa história, é depois da terceira exportação, porque isso vocês têm que estar num contexto espiritual sequer. Alguém vos fez algum mal? Vocês ainda nem passaram a terceira exportação e já estão em Sadraque, Mesaque e Abednego? Alguém vos está a fazer algum mal? Oh, meus amigos, vocês agora estão naquela fase em que Isaías disse: vocês fazem o que querem porque vocês têm o que querem para já. Vão tendo o que querem, vão tendo as suas necessidades materiais supridas. Isaías falou disso. Vão tendo as suas necessidades supridas, por isso é que não me obedecem. Por isso é que não dão ouvidos. É esta a fase que vocês têm. E que vocês estão. Vocês fazem o que vocês quiserem. Mas vocês vão entender da pior maneira. Da pior maneira, minha querida. E todo o povo que te aplaude, achando que é uma grande heroína por me responder, minha querida, você acha que mesmo deixa-me extremamente melindrado cada vez que me responde. Eu fico chateado por você me responder, mas não é por causa de me responder a mim. É porque você não entende que a vossa teimosia, o vosso orgulho, a vossa obstinação vai deixar na desgraça miúdos, crianças que não têm nada na vida e que estão estão debaixo da vossa tutela. E que são os ignorantes no bom sentido, não têm conhecimento, ignorantes espirituais. Não têm conhecimento nenhum dos vossos intentos, das vossas intenções. Entretanto, diga também ao seu marido, diga ao Chico Esperto, seu marido, sabe como é que termina a história? Também dessa já agora, de Jeremias. Porque ele acha que é um Chico Esperto em tentar provocar o mal, fazer porcaria e depois fugir para a África. Estamos em 2023, eu espero que saibas o que é que isso quer dizer. A Bíblia fala que não só Zedequias não deu ouvidos, porque quando chegou Nabucodonosor, ele continuou, ele resistiu, decidiu lutar mesmo contra Nabucodonosor. E quando perdia a batalha, o que é que ele quando começou a batalha, o que é que ele fez? Fugiu pela parte de trás do palácio em direção ao Egito. Tentou fugir por trás, só que Nabucodonosor vai e apanhou por trás. E fim de uma história muito triste e desagradável que podia ter sido evitada. Nabucodonosor apanha o rei Zedequias e nem sequer teve o normal respeito, que normalmente tinha-se respeito até pelas famílias reais, e não se matava reis inimigos, mas vai Nabucodonosor, furou os olhos ao rei Zedequias e cortou-lhe a língua. Fim de uma história que podia ter sido evitada se não houvesse obstinação, teimosia, orgulho ou o rei que o parta com o endemoniado e o homem gadareno com que você está casada, Dona Cristina. Tem. Tá bom? É só isso. Até lá você pode continuar. Pode meta aí a igreja toda. E é mesmo para me responder. E já para não falar que é como. Eu não sei onde é que aprenderam. Onde é que aprenderam? Onde é que aprenderam que é respondendo que vos livre, seja lá do que for. Como disse João Batista à igreja:
aos judeus: quem é que vos ensinou a fugir da ira de Deus? Mas é respondendo, é assim. E se vocês se preocupassem-se em converter, não era muito mais fácil? É tudo muito mais fácil. Porque a Bíblia fala: se este povo se arrepender, eu me arrependo. Isto era Deus a falar. Eu me arrependo do que eu estou planejado de fazer. E que tal vocês se converterem? Não era muito mais fácil? Mas não. Ainda fazem pior. E incitam o povo português a estar em maldição. Estamos há mais de 10, 20 anos a levantar-se contra autoridades soberanas instituídas por Deus. E tal, os LGBT. Isso é desculpa. Isso é desculpa do seu marido que está cheio de problemas com o Banco de Portugal, que nem se consegue ter a igreja em seu nome, para agora se levantar contra os governantes. O seu marido parece uma espécie de João Berardo. Sabem quem é o João Berardo? O João Berardo é uma espécie de João Berardo evangélico. O João Berardo... eu vou pôr o link também aqui. O João Berardo é aquele indivíduo, não sei se lembra, há uns anos atrás ele fazia anúncios para o Milênio BCP e ele fazia anúncios a mostrar-se que era muito rico, que era muito grande, era um homem de sucesso, fantástico, pronto. Porque ele era o dono dos museus Berardo e da coleção Berardo. Para quem não sabe, pesquise, pronto. Bem, anos mais tarde vai-se a descobrir, este homem basicamente ele vivia dos empréstimos de bancos. Pronto, e até aí não há problema absolutamente nenhum, desde que os pague. Que os não fazia. E é aqui o problema. Ele não pagava os empréstimos ao banco e um dia os bancos, obviamente, como não recebiam dinheiro, ativaram as garantias que o Sr. Berardo tinha dado quando contraiu os empréstimos. Ora, o que é que acontece? Os bancos, quando foram penhorar a coleção Berardo, perceberam que a coleção Berardo estava em nome do Museu Berardo. Não estava em nome do Sr. João Berardo. Pronto, tudo bem, então vamos atrás do Museu Berardo. Pois, mas só que o Museu Berardo não estava em nome do Sr. João Berardo também. Estava em nome de uma associação. Depois, então, obviamente, as finanças foram atrás da associação. Foram atrás da associação e depois descobriram que a associação não estava em nome também do Sr. João Berardo. Estava em nome do museu. Não sei se me faz entender. Depois eles chegaram assim, mas afinal, o que é que o Sr. João Berardo tem em seu nome? E lá foram lá vasculhar, porque com o mandato judicial pode-se verificar, descobriram que tinha uma garagenzinha. Este homem super rico. Pronto. Para algumas pessoas que gostam de tentar fugir à justiça, podem achar que as ideias do Sr. João Berardo são ideias de sucesso para tentar fugir a impostos e lavagem de dinheiro e todas as outras coisas. Podem achar que isso é um grande sucesso, porque deve ser fantástico ter a igreja está em nome de empresas privadas. O gajo critica e faz as mesmas coisas, não é? Não, está em meu nome, está da Motos e Ideias. Está em nome da Motos e Ideias. Tem Motos e Ideias, está em nome de quê? Está em nome, não sei o quê. Faz a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Mas a mesma coisa. Porque parece que o mundo parece que é uma imagem. Como é que eu te explicar? Criticam o mundo, vão e fazem a mesma coisa. Mas atenção, as pessoas não podem esquecer-se de uma coisa. Isto é tudo para Jesus. Não se podem esquecer que isto é tudo para Jesus. É para Jesus. E o diabo é o diabo que anda a expor. É o diabo que nos envergonha. É o diabo que não quer que a gente avance, que não quer que a gente cresça. E depois fazem aquelas intercessões. Senhor. Na verdade, a existência da vossa igreja, da vossa casa, é um símbolo nítido que Portugal está debaixo de maldição. Eu no vídeo anterior eu falei sobre a imensidão de eventos religiosos que existem. Não é isso que faz. Pode haver montes de eventos religiosos e o país continuar na maldição. E a vossa casa é um exemplo nítido, que o reino de Deus, os valores do reino de Deus, as normas, a maneira de fazer as coisas,
Doutrina. A maneira como se constrói a casa. Não é só, não é só o que se constrói, mas como se constrói. Porque quem é espiritual entende que Deus importa-se mais com o como se constrói as coisas do que com o que se constrói as coisas. É uma igreja, está bem, mas se for construído debaixo de corrupção, Deus não está aí. Não vale a pena. Mas diz igreja. Pois, exato. Mas Deus, naquilo não foi feito com as normas. Não foi debaixo da direção de Deus. Foi feito... É para Jesus. Faz tudo o que se for... Faz de 30... Faz as coisas mais aberrantes e depois mete-se no final. Mas é para Jesus e fica automaticamente aprovado. Só que é aprovado diante dos homens que não têm conhecimento de Deus. Ok? E nós precisamos de conhecimento de Deus. Nós precisamos de doutrina. Porque está escrito lá em Oséias: prossegui em conhecer ao Senhor. Quanto mais você souber do conhecimento de Deus, doutrina, da maneira como Deus pensa, como Deus faz, como Deus quer, menos você vai falhar. E mais você vai estar a bem com Deus. E depois não precisa ser um palhaço, um totó espiritual. Eu gosto dessa expressão do totó. Onde é que eu aprendi isto? Já é uma expressão antiga. Um totó espiritual, escusa ser uma Cristina que pensa que se falar muito, que Deus vai ouvir. A Bíblia fala lá em Provérbios, oração sem ouvir a lei, ouvir de dar ouvidos, obedecer, é aberração, é abominável diante de Deus. Será que se des ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de fazer o que está escrito, então sim, as bênçãos vêm. Entendido. E é um pouco acerca disto que eu quero falar, que é um bocadinho de doutrina. Repare, existem montes de vozes e eu sou mais uma, não é? Eu sou mais uma. E isto parece eu a autodefender-me, porque realmente você vai procurar na net, existe muita coisa a ser falada. Eu sou mais um e olho, ouça, julgue-me, teste o espírito, faça o seu trabalho, teste o espírito se eu sou de Deus, se não. E volto a dizer, você não precisa de concordar com tudo o que eu digo, mas repare, existe uma imensidão de religiões e de igrejas. Umas fazem mais, outras fazem menos, outras fazem melhor, outras fazem pior. Outras fazem o que está ao seu alcance, com aquilo que têm. Mas umas simplesmente fazem mais copiando os outros, ou copiando os outros, mas num sentido malicioso. É mais no sentido de competição. E não é suposto os diferentes ministérios e órgãos do corpo de Cristo estarem em competição. Não é suposto. Não é suposto. Isso não constrói o reino de Deus aqui na Terra. É melhor dizer assim. Houve um indivíduo que pegou em 15 segundos desta expressão e deu uma hora e tal de mensagem a falar sobre o reino de Deus há umas semanas atrás num auditório. E eu, para já, fiquei lisonjeado, não é? Como devem calcular. Segundo, só para dizer que eu não respondo a funcionários de igreja. Tá bom? Nem muito menos a pessoas cujo têm como seus líderes pessoas estrangeiras. Eu já vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Aliás, explico até já. Por exemplo, não sei se já ouviram cristãos ou pseudo-cristãos. Há pessoas que se põem a conversar, parece robôs. Eu estou por cima e não por baixo, por cabeça, não por causa. As bênçãos de Abraão estão sobre mim. Eu não estou mais debaixo das maldições. Pronto, mas só que qual é o problema? E é aqui que entra, que é agora o mote para entrar na mensagem. Que maldições são essas?
Então as maldições é doença, é pobreza. Não, não é só isso. As maldições, na perspectiva daquilo que Deus quer para o homem e que não quer para o homem, também estão lá escritas na Bíblia. É isso que nós precisamos de ver, é na Bíblia. O que é que também é considerado bênção para Deus? O que é considerado também maldição para Deus? Como eu disse há bocado, essa igreja, essa e outras, são uma representação de que Portugal está debaixo de maldição. Porquê? A Bíblia fala que o estrangeiro se levará diante de ti. Vocês já me ouviram algumas vezes aqui a referir-me, por exemplo, ao líder da outra casa, como o moçambicano. Não me interprete mal, eu não sou xenófobo, eu não tenho nada contra pessoas de Moçambique. Está bem? De Moçambique ou de outra nacionalidade qualquer. Mas só que a questão é que existe doutrina que você precisa de aprender, que não é suposto na sua terra, o cristão, na sua terra natal, ser dominado ou influenciado por pessoas de outras nações, que ainda por cima que têm muito mais problemas do que a sua. Uma vez eu tenho que dar ouvidos a um indivíduo que é natural de um país que tem muito mais maldições, muito mais problemas para ser resolvidos do que Portugal. Vem-me ensinar a mim, vem-me tentar incitar a mim a estar contra as autoridades da minha nação, cujo para já é contrário à Bíblia, e é uma maneira do diabo entrar na nossa vida, é eu fazer aquilo que aborrece a Deus. Não entendem? Não há ninguém que entenda que é o diabo através daquele ser humano. Pega no pretexto realmente da agenda LGBT e o que realmente é errado para incitar o povo a revoltar-se contra o governo. Já perdeu. Se você se levantar, fica aqui, eu digo isto em nome de Jesus. Se você se levantar contra qualquer governante em Portugal, se você está na sua terra natal e você se levanta contra os seus governantes, você está a levantar contra a própria sabedoria de Deus. Deus não quer que você faça isso. Não é seu papel, não é o combate da fé do cristão. Esta não é a luta da fé. Andar a lutar contra os governantes. Não é. Mas eles são... Ouça, não é aqui que está em causa, quer eles sejam a bem ou a mal. Há milhares de anos que existem sempre problemas com os governos. Não é uma coisa nova. E estar a dizer, não sei o que, os governantes são corruptos. Isso, meu amigo, isso é sabedoria barata. E em qualquer taberna no interior de Portugal, onde ou se fala-se de futebol ou fala-se que os governos são corruptos. Que o governo é corrupto. A sério, não me estão a dar novidade nenhuma. Agora, cristão, a levantar-se, uma pessoa que se diz crente, a querer levantar-se, a falar dos governantes, é uma pessoa que não nasceu de novo. Pensa uma coisa, se realmente Deus é a sua fonte e você pertence ao reino de Deus, porquê é que você precisa falar dos governantes? Já pensou nisto? Pense. Alguém que fica aqui a pensar. Se realmente Deus é a fonte, por exemplo, do lado do outro indivíduo, do lado do moçambicano, porquê é que ele fala contra os governantes? Não foi Deus que falou. Então, mas Deus vai... Não, Deus não falou, eu dou-lhe vários textos. Olha, aliás, vou até citar os textos. Deixa eu aqui ver. Eu acho que tenho isto aqui. Que eu tenho uma matéria específica acerca disto. Eu vou citar só os versículos. Vou-lhe dar, pelo menos, do Novo Testamento. Eu digo desta forma, o Novo Testamento, porque nós estamos inseridos nisto. Romanos 13, 1. Claro como a água. Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Noutra tradução, a políticas. Porquanto não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram ordenadas por Ele. Ponto. Claro. Mas aquele é mauzão. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram ordenadas por Ele. Não, mas nós somos igreja.
Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram ordenadas por ele. Não, mas ele é mau. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram ordenadas por ele. Não, mas não está a entender. A minha chamada, Deus chamou-me. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram ordenadas por ele. Não, mas eu sou apóstolo. Isto foi dito por um apóstolo também, não é? É engraçado. Há um apóstolo desmentir-se outra, não é? É engraçado. Há um indivíduo que vem com uma doutrina lá da África que vai desmentir o Novo Testamento de há 2000 anos atrás. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram ordenadas por... Sabe o que eu gostava mesmo? É que há gajos, eu gostava mesmo, que alguns apóstolos de Satanás soubessem mais de Bíblia quanto eles sabem da Constituição da República de países dos quais não são originários. Isso é o que eu adorava mesmo. Eu gostava que soubessem tanto de Bíblia como sabem da Constituição da República. Isso é o que eu adorava. Ou então, no mínimo, vir a público e dizer assim: meus amigos, isto de cristianismo não é comigo. Pá, não gosto, é difícil. Isto de Jesus é difícil. Não é para mim. Epá, desviei-me e não consigo voltar. Era muito mais fácil, poupava muito mais trabalho. No mesmo capítulo, Romanos 13, versículo 5, diz assim: portanto, é imprescindível, ai que palavra, portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Da consciência, ou seja, o espírito do homem. A consciência do homem, do ser humano, é igual ao espírito do homem. Eu estou em condições... Não, até vou continuar aqui, eu já digo o que ia dizer. Versículo 6. Por esta razão, igualmente pagais impostos. Ai, mano. Isto é apóstolo Paulo a dizer aos cristãos para pagar impostos. Não é para andar a encontrar brechas nas constituições ou nas leis para não pagar impostos ou para se desviar. Ok? Uma igreja que tenta utilizar, por exemplo, essa brecha do facto de a igreja é separada do Estado. Eu tramei uma certa instituição em Portugal que também dizia isto. Quis-me fazer uma certa e determinada coisa. É os meus leões e os meus ursos. Que também é separado do Estado. Estou a falar do exército português, por causa de uma situação que é a minha. São separados do Estado, não podes fazer isso. É mesmo. É mesmo. Está certo. Era eu sozinho contra o exército português. Sei, eu venci. Eles é que nem sabem que fui eu que tive por trás daquilo. Quanto mais indivíduos que, sabendo a Bíblia, utilizam exatamente o mesmo tipo de argumento. Oh, meu amigo, tu vais cair redondo se não te arrependes, meu. É tão simples quanto isso. Bem, mas eu não gosto de contar as minhas histórias pessoais. Não vale nada, serve para mim. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma opressão, mas também por causa da consciência. Versículo 6, não é? O último versículo, também para sustentar isto, está em Tito. Em Tito. A ver. Você leva aqui com uma escola bíblica e nem tem que pagar 50 euros por mês. Está bem, boneca, já bem. Olá. Então, onde é que está o meu Tito? Tito é um nome giro para se dar a cão, não é? O Tito. Onde é Tito? Não faça xixi aí. Ó, Tito. Tito. Sabem que eu comprei um réptil? Eu não vou dizer o nome do réptil. Pus no aquáriozinho. Quer mesmo que eu diga?
Não vou dizer porque vai soar muito, muito pessoal, mas é verdade, comprei um. Então, mas eu não sei no meu título. Mas o que é que se passa? Tito 3:1. Isto é outra carta, outra vez Paulo, diz isto. Lembra a todos que devem ser submissos ao que sobre eles governam. E às autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Ok? Claro que, obviamente, e só para terminar a explicação, é para obedecer sempre. Obviamente, se um governo obrigar você a fazer algo que você sabe de antemão que é contrário à Bíblia, claro que você desobedece. Mas você não se levanta proativamente e nem incita proativamente, nem opera iniciativas proativamente a se levantar contra as autoridades. Você vai perder. Deus não vai estar consigo. E depois, obviamente, se vierem atrás de si, porque você se levantou contra eles, por tentativa de incitação moral, de desordem pública e tudo o resto, não vale a pena pedir ajuda a Deus, porque você tentou a Deus. E Deus avisou você várias vezes para você não se levantar contra as autoridades que Ele próprio instituiu. Também está escrito. É incrível. Incrível. Ainda há meses atrás, em ensinar, irmão, faça assim. Levanta-se contra eles em plena convenção. Levanta-se contra eles e tal. Faça guerra a eles e depois você faz como Eliseu. Eliseu não fugiu nem se levantou contra autoridades nenhumas. Vieram atrás de um homem. Pois veio atrás de um homem que não fez nada. Se vierem atrás de uma pessoa que eu cacei é porque está farto de fazer porcaria. E pior, anda a tentar a Deus. Deus não protege quem anda a tentar. Você sabe o que é errado e vai e faz. Não vale a pena depois pedir perdão a Deus depois. Você sofre as consequências daquilo que já sabia que não devia ter feito e continua a fazer. E para além de ter feito, ainda incitou outros a fazer. Mas cá está, volta-se ao mesmo. Como dizem Oseias, o povo foi destruído porque o sacerdote recusou o conhecimento de Deus. Só se for ler essa passagem de Oseias, você vê que o povo foi destruído por falta de conhecimento. E onde é que houve a falta de conhecimento? Porque o sacerdote recusou, rejeitou o conhecimento de Deus. É por isso é que o povo depois iria sofrer. Mas pronto. Completando em relação a esta lição da verdade, que eu estou a tocar aqui em vários pontos, é importante nós entendemos. A parte que eu quero chegar aqui em relação à verdade é que é o seguinte: a verdade, o facto de eu estar a falar sobre a verdade não significa que eu sou a verdade. Você deve procurar a verdade por si próprio. E a verdade tem uma característica: a verdade, ela é rara. Ela tem um custo, ela tem um preço a pagar. E esse preço a pagar é você que o paga ao buscar essa verdade. A verdade absoluta é algo que você aprende a buscá-la. A verdade na sua plenitude, ela é tão rara e é tão cara que demora tempo a você a encontrá-la por completo. Estou a ser confuso? Deixa-me explicar-lhe o seguinte. A verdade, por exemplo, uma das características que reparo quando Deus fala, porque cá está, existe hoje em dia toda a gente, por causa das redes sociais, por causa de multi motivos, muita gente fala. E eu sou mais uma, né? Sou mais uma voz. Eu sou mais uma voz. No meio disto, sou mais uma voz. Porquê que você haveria de dar ouvidos a mim?
não há propriamente. Eu posso dizer, eu por acaso estou a dizer, não. Você deve procurar a verdade por si próprio. Eu posso ajudar você a ver melhor a verdade. Eu posso clarear o caminho a você chegar à verdade absoluta. E é isso que, na verdade, os ministros que são de Deus, porque eles existem, é isso que eles tentam passar. Reparo, o próprio apóstolo Paulo disse, olha, em parte eu conheço, em parte eu falei, em parte eu profetizei. O que é que ele queria dizer? Ele queria dizer, olha, a verdade que eu sei hoje, o conhecimento que eu sei hoje, eu partilho convosco. Porém, daqui a uns tempos, se for preciso, eu já saberei melhor, ou de uma informação mais completa, que já nulifica isto que eu acabei de dizer aqui. E esta é que é a grande verdade. Nós temos que procurar o conhecimento de Deus todos os dias. Não é estudar coisas do mundo. Também não há problema absolutamente nenhum. Eu próprio faço isso. Mas faço isso mais para meu proveito próprio. Para proveito próprio. Não tem nada a ver. E livro por completo Deus disse. Porque vá lá. Eu não vou usar o ministério de Deus para sustentar a minha carne. Não é suposto. Pelo menos eu tomo para mim isso. A minha interpretação da Bíblia permite-me eu dizer isto. Eu, quando olho para a vida, sobretudo de Paulo, a interpretação que eu tenho é que não se deve usar as coisas de Deus para seu benefício próprio. É a interpretação que eu vejo de um dos maiores apóstolos da Bíblia. Para mim, é a interpretação que eu tenho. Se for precisar um outro pregador lá do outro lado do mundo, que se calhar tem outra visão e se calhar consegue explicar isto melhor e consegue dizer, não, nós realmente podemos. Eu duvido. Eu sou crítico. Eu não ouço qualquer pregador. Mas pronto, ouça. Você deve procurar a verdade mas acima de tudo é pedir auxílio ao Espírito de Deus quando você está a ler a Bíblia. E se você tiver alguma dúvida em relação a um certo texto ou em relação, por exemplo, mesmo isto tudo o que eu estou aqui a falar, você deve perguntar a Deus, mas aquilo que esta pessoa está a falar é realmente assim? E Deus, o que Deus vai fazer é basicamente, se você tiver essa humildade de perguntar a Deus acerca do que está a ouvir hoje, Deus vai auxiliar você e vai dizer aquilo que está certo e que está errado desta mensagem. Porque não vou ter a presunção de dizer que tudo aquilo que eu estou a dizer aqui está 100% de acordo com a verdade absoluta. E sabe, uma das coisas que você deve aprender é entender que você tem que estar sempre a aprender. Já estou um bocado desfocado. Manter na verdade é mais importante do que pensar que faz parte da verdade. Porque quando você pensa, eu faço parte, eu sou de Deus, eu estou bem, é um pensamento perigoso. É um pensamento perigoso. Achar que você está bem porque vai à igreja, porque faz isto, porque faz aquilo, que não estou a dizer que você não deve fazer, faça e continue a fazer, se for preciso até faça mais. Mas esse pensamento pode ser perigoso. Você deve, quem é cristão, deve estar pronto para a mudança. Mudança de pensamento. Obviamente nunca descurando, e esta sim é a verdade absoluta, tem que estar sempre de acordo com a Bíblia. Agora, ao mesmo tempo, e é aqui que eu quero terminar, ao mesmo tempo, apesar de ser de acordo com a Bíblia, ou seja, de estar de acordo com um versículo bíblico, você, só porque está num versículo bíblico, você deve ouvir. E é por isso que eu estou a chamar de conhecimento de Deus de doutrina. Nós precisamos de doutrina. Eu durante anos
Eu vi um ministério que eu menciono várias vezes, e já mencionei aqui várias vezes neste vídeo, outra vez. Eu faço o que quero porque Deus é comigo por onde quer que eu andar. Isso é completamente contrário. Isso é rebelião. Isso é pecado até de feitiçaria. Deus não disse nada disso a Josué. Vamos ler, vamos abrir em Josué. O verdadeiro cristão tem dependência espiritual a Deus. Sabe essa expressão que nós usamos, e não está propriamente errada, mas acaba por ficar errado porque tem levado para outros âmbitos, que é a expressão terra prometida. A terra prometida na saúde, a terra prometida naquilo, a terra prometida... Deus nos deu esta terra. Será que deu mesmo? Você está a ver isto, por exemplo, de Israel e a Palestina. Você vai ver os argumentos dos palestinianos. Eles dizem, o Israel roubou-nos a terra em 1940. E a questão é, você vai verificar, e aquela terra de Israel, foi dada a Israel pelo próprio Deus há 5.000 anos atrás. Os palestinianos fazem lembrar muito cristão. Esta é a minha terra prometida, e ficam ali a insistir, e desejam morte a eles. E repare, está uma maioria, não sei se, para quem conhece um pouco de história, podem ir pesquisar a Guerra dos Seis Dias. Foi uma guerra entre, como é que é? Se não estou em erro, foi a Síria, Cisjordânia e Egito, a lutar, 3 países, a lutar contra Israel durante 6 dias. Israel, que ainda não era a potência que já é hoje, porque Israel é hoje uma grande potência, para quem não sabe. Israel, que ainda não era uma grande potência, porque tinha acabado de ser instaurada, derrotou estes 3 países. E agora você pensa, pois, que eles já eram muito bons. Não eram, não. Deus era com eles. Porque eles estavam no centro da vontade de Deus. Houve um cumprimento de uma promessa. Eu não vou agora falar de elementos do Apocalipse, mas tem a ver com eventos apocalípticos. Aliás, mesmo isto que está a acontecer também. Mas na altura, foi o cumprimento da promessa de que Deus iria voltar a juntar Israel na sua terra. Porque, para quem não sabe, Jesus amaldiçoou Israel lá em Mateus 23. Só aqui uma outra, por exemplo, só para sustentar aquela questão da autoridade e submissão. Um dos motivos terrenos pelos quais os judeus mataram Jesus é porque Jesus, com a influência que tinha, o poder que tinha, não aceitou liderar os judeus numa revolta contra os romanos. Porque, para quem não sabe, os romanos eram eles que tinham conquistado a Judeia. Se você for ver o que aconteceu durante aquele período, os judeus queriam que Jesus liderasse uma revolta, porque isso é que faria eles reconhecerem que ele era o Messias. Porque eles interpretaram mal as escrituras que dizia que ele haveria de trazer justiça, haveria de trazer guerra aos inimigos. Como é que era? Espada aos... Eu hei de ver essa passagem para depois falar sobre isso. Até porque eu não sou propriamente especialista, não é propriamente o meu... eu não tenho uma unção especial para coisas de escatologia. E das poucas que tenho, não interessa. Estou-me a lembrar do cavalinho branco. Eu não fico a insistir. Eu tentei explicar há uns tempos atrás uma coisa que era o do cavalo branco. E é um certo indivíduo que, pronto, é ele e a Cristina, que ali é o cavalinho branco. Ali insistir, porque a Bíblia diz que o cavalo branco vem montado no... O cavalo é branco, vem montado no cavalo branco, como é branco, e vem para vencer logo, é Jesus. Isso é a carne, a interpretação da carne. Você tem que interpretar a mesma própria Bíblia. É por isso que eu estava a dizer, nós precisamos do auxílio do Espírito de Deus para interpretar a Bíblia. Porque a letra mata, o Espírito é que vivifica. Você precisa do Espírito para vivificar, para dar discernimento da palavra de Deus. Vem para vencer, vem logo. Não, a Bíblia... Olha, se você for ler, você conhecer o livro, se você conhecer melhor este livro, melhor até do que a Constituição da República, você vai entender que cavalos na Bíblia têm um simbolismo negativo. Eu gosto de cavalos, mas cavalos na Bíblia têm uma conotação espiritual, tem a ver com demónios. No Apocalipse, sobretudo no livro do Apocalipse, Jesus vem representado como um cordeiro, não é como um cavalo. Nem muito menos como um cavaleiro.
Essa passagem está entrosada com aquilo que Jesus falou dos últimos tempos em Lucas 24, se não estou em erro. Um representa as pestes, outro representa as guerras, outro representa a morte, outro representa o falso profeta. E é branco precisamente por causa disso, porque tem aparência de piedade, parece que é mesmo, aquilo é mesmo de Deus, e não é. É disso que o Apocalipse... E é mais... É o seguinte, quem é do Espírito entende. Quem não for do Espírito não entende. E nem sequer... Nem vale a pena argumentar, responder muito a isto. É assim e é, e pronto. Não. Pronto, mas seja como for, é preciso o Espírito de Deus para interpretar a Bíblia. E não ler versículos à parte. Porque é preciso doutrina. Eu estava a abrir em Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, diz assim, versículo 3. Todo lugar, e é este aqui o problema, veja a diferença entre feitiçaria, apostasia e doutrina. Veja a diferença. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Pronto. E agora, há uma data de igrejas que tira isto fora do contexto e diz, eu faço o que eu quero. Eu vou para onde eu quero e Deus é comigo. Porque está escrito. Todo lugar onde a planta do meu pé pisar, Deus já me deu. Não, meu amigo, isso é rebelião. Porque até a Josué, agora você deve ler o versículo a seguir. Você tem que olhar para esta passagem, para o Josué que estava no contexto que estava. O Josué tinha acabado de passar o Jordão. E Josué estava a olhar para a terra que Deus prometeu. E disse, olha, estás a ver esta terra toda? Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande, o Mediterrâneo no oeste. É até aqui. Na Ferreira da Almeida, eu por acaso aqui, excepcionalmente, eu gosto mais da tradução. Excepcionalmente. Eu gosto da tradução da Ferreira da Almeida. Excepcionalmente eu gosto mais. Na Ferreira da Almeida diz assim: todo lugar onde a planta do vosso pé eu vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ou seja, limite. Ou seja, o que Deus estava a dizer a Josué é, olha, eu sou contigo por todo lugar onde a planta do pé pisar, dentro destes limites. Alguém entendeu o que eu quis dizer? Deus prometeu que a Josué, que ele seria com Josué em todo lugar onde ele pisasse, dentro daqueles termos, dentro daquelas margens que ele estabeleceu. Fora dali, Deus não prometeu coisíssima nenhuma. Deus não seria com Josué por todo lugar onde ele pisasse. Fora daqueles termos. Está a ver a diferença entre apostasia, feitiçaria e doutrina? O que é que se tira daqui? É que Deus é connosco por onde nós quer que nós andarmos no sítio onde Deus nos deu. Porquê é que você acha que se chama Terra Prometida? Isto às vezes está tanto no vocabulário dos cristãos que a malta já nem pensa. Terra Prometida, Terra Prometida. O que é Terra Prometida? É uma terra que foi prometida. E sabe, um dos grandes problemas que existe entre os crentes, mas todo o mundo, mas sobretudo nos crentes, é andar a lutar pela terra que Deus nunca prometeu. E depois tomam a nossa terra. E sabe qual é o problema? Quando você depois está a ocupar. Olha, ouça isto. Ai. Quando você está a ocupar uma terra que realmente Deus não prometeu, foi você, na sua obstinação, diz, não, isto aqui é meu, Deus me deu isto, aqui nem entra e tal. E você é que estipulou. E for preciso, aquilo já é seu, você ocupou aquilo durante anos. E este é uma espécie, parece os palestinianos. Ocuparam aquela terra durante centenas de anos, realmente. Chegaram lá os israelitas em 1940, com o apoio dos países do Ocidente e dos aliados, após a Segunda Guerra Mundial. Não, este é o Estado, este é o sítio onde Israel deve se estabelecer, esta é a terra deles. E os palestinianos tiveram que evacuar.
Isto é fomos invadidos. São inimigos de Deus. Repara, os palestinianos a dizer que os israelitas é que são inimigos deles. E sabe, os palestinianos é a representação de muito crente. Estão-nos a querer roubar. Estão a roubar. Estão a querer roubar a nossa terra. Se calhar, meu amigo, se calhar, digo eu, não sei, se calhar você anda a ocupar uma terra que nunca Deus lhe prometeu mesmo, espiritualmente. Você que pôs. Não, mas a fé que vence o mundo. Olha, isso não é fé que vence o mundo, isso é a obstinação, o orgulho, é a teimosia que opera neste mundo, é a concupiscência dos olhos que opera neste mundo. É suposto você buscar o Espírito de Deus para todas as coisas que você faz. De outra forma, sabe essa geração de igrejas que, ouça, houve uma mensagem que os contraria e de imediato pegam num versículo escolhido por eles, não é? Com o auxílio do Espírito de Deus, mais uma vez. Por exemplo, olha, eu comecei a mensagem com isso. Sadraque, Mesaque e Abednego nem sequer estão dentro do contexto para reivindicar aquilo. Nem sequer pediram auxílio ao Espírito de Deus, se é que ele escolhe uma palavra que masseja o seu ego, sem o auxílio do Espírito, e depois só dizem que fazem disparates, nem sequer fazem parte do contexto. Nem sequer estão a viver o contexto e já estão numa fase à frente. Pense na própria igreja primitiva, cuja era 100% dependente do Espírito de Deus. Não havia Bíblia. A Bíblia, na composição que nós vemos hoje, ela só foi feita no século, se não estou em erro, século XIV ou XV, por um cardeal inglês ou holandês. Eu já não vão pesquisar também. Não sei tudo. Ou alemão. Em que ele decidiu juntar o Velho Testamento e as cartas todas de Paulo e os Evangelhos, os 4 Evangelhos, juntou os dois, dividiu em Antigo e Novo Testamento e depois fez uma coisa que essa que ainda é a parte mais e essa nós podemos criticar num bom sentido, que é a divisão em versículos, cujos tinham um sentido de ajudar a perceber frase a frase, mas para quem procura conhecimento de Deus, e você deve procurar conhecimento de Deus, andar na doutrina, andar em conhecimento de Deus e não segundo reivindicar. Ouça, uma pessoa que escolhe de forma aleatória, de forma carnalmente, um versículo à escolha para contrariar uma palavra, isso é pecado de feitiçaria. Isso é os bruxos fazem a mesma coisa. Os bruxos utilizam a Bíblia também. E ficam ali, está escrito. Eu vi uma senhora a pegar um versículo do Novo Testamento, a dizer, está escrito, fomos feitos reis e sacerdotes. Ou seja, um versículo do Novo Testamento. Por exemplo, um versículo do Novo Testamento, que nem é versículo, na verdade é uma carta que é de Pedro. Ou seja, nem sequer é Moisés e os profetas. Para fazer luta contra o diabo. Mas pronto, eu também já disse, a senhora não tem chamada nenhuma. Casou com... Pronto, deram o microfone à senhora. Mas vai, não interessa. Mas isto é a guerra. Na verdade isto acaba por ser uma guerra no bom sentido entre a verdade e a mentira. Entre o reino de Deus e o mundo. Ok? E outra coisa, já agora, porque é que isto é importante nós termos noção de doutrina? Porque o mundanismo não se mete de forma geográfica. Uma outra coisa que eu queria também falar é, o mundo não é a parte fora da igreja para fora. Desculpem, não é a parte fora da igreja. Sabe essa expressão, o mundo lá fora, como quem diz, estamos aqui dentro da igreja, não é? O mundo lá fora, ou seja, fora da igreja. Isso é uma expressão errada, porque o mundo não se verifica de forma geográfica. Da mesma maneira como nós cá dentro da igreja. Essa expressão, ainda que se perceba em parte o que é que eles querem dizer, mas não é propriamente bíblica. Porque a igreja é uma instituição espiritual, composta pelas pessoas, os verdadeiros templos. Sobretudo no Novo Testamento. Se isto entrar na cabecinha dos nascidos de novo, deixa-se dizer e fazer certos e determinados disparates. Vai ser público, os meus advogados, estamos cheios de frutos, nós, os meus advogados, os meus engenheiros, temos médicos, não sei. E nascidos de novo, tem algum crente nascido de novo?
para julgar as vossas causas. Tem algum? Não tem. Paulo disse várias vezes à igreja de Coríntios. Por exemplo, uma certa vez, Paulo virou-se para a igreja de Coríntios e disse... parece que havia um indivíduo que andava... ia para a cama com a mulher do padastro. Uma coisa assim. Ia para a cama com a madrastra. Era assim. E Paulo disse, epá, mas não há um entre vocês que julgue essa causa. Ele falava para uma igreja, não há um indivíduo dentro da vossa igreja que veja que isso é errado. Não há um nascido de novo aí nessa casa. Numa outra vez, e eu por acaso já falei desse texto, que há acerca de questões legais, pá, não há um na vossa casa que veja que isso é errado diante de Deus. Pá, não há um nessa casa, porque eu fiquei no outro dia, estava a pensar, pá, não há um. Uma vez eu estava a pensar nisto. E agora estou a pensar algo. Eu uma vez estava a pensar nisto. Epá, mas não há um indivíduo naquela casa. Não há um indivíduo naquela casa que pense, que veja que as coisas que diz e fazem é errado. Não há um. E eu por acaso fiquei bastante emocionado, porque naquele dia estava bastante receptivo. E Deus disse, por acaso havia. Havia um. Retirei de lá. Claro que fiquei emocionado, não é? São experiências minhas. Havia. Já saiu. Bem, meus amigos, havia outras coisas que eu queria também cobrir. Eu vou fazer uma parte 3 para a questão da verdade. Eu tive que cobrir aqui também outros pontos porque, cá está, eu tive um período não só de férias, como também tive que inaugurar, tive que fazer outras coisas, também com coisas a nível pessoal, não interessa. Um, e Deus abençoe. Até à próxima.